muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje, na verdade, muitos vão dizer assim, mas isso não tem nada a ver com família. Bom, queridos, acho que vocês já perceberam que apesar do canal possuir o nome de Projeto Restaurar Famílias, ele é um canal que tem o intuito de trabalhar em cada um, individualmente. Ele é um canal que tem o intuito de alcançar aquilo que tem te impedido de alcançar algo além com Deus, né? É um canal que tem o intuito de tratar e curar a sua alma. É um canal que tem o intuito de te aproximar do Senhor, o nosso Deus. Queridos, eu sei que tem muitas pessoas que têm acompanhado o canal, agradeço inclusive pela confiança e pelo carinho, que não entregaram a vida para Jesus, não creem em Deus, né? Mas que estão aqui também em busca de restauração, em busca, né, de uma chave ou de uma ferramenta para que possa restaurar a sua família. Bom, queridos, o tema de hoje é: por que o mundo é tão convidativo? Por que algumas pessoas acabam trocando a família, né? Abandonando maridos, esposas, filhos, tudo aquilo que nós temos de mais precioso. Porque, querido, para Deus, o nosso bem aqui na terra mais precioso, primeiramente é Ele em nós e segundo é aquilo que Ele nos dá. E para Deus, tudo que é material, ou seja, essa cadeira, essa casa, o carro, tudo isso passa. Para Deus, tudo isso tem um valor? Tem um valor, sim, porque Ele nos deu, veio dele para nós. Porém, para Ele não existe valor maior do que a alma. Ou seja, toda a alma que Ele nos entrega de alguma forma, seja para estarmos ali em família, ou seja para discipularmos, ou seja para ensinarmos, ou para ajudarmos, independentemente do que seja, para Deus, a alma de alguém vale mais. Ou seja, a alma das minhas filhas, para Deus, vale mais do que a minha casa. Por mais que a minha casa custasse R$1 milhão, para Deus, esse valor material não vale nada. Mas a alma delas, para Deus, tem um valor imensurável. E por quê? Porque nós já sabemos que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse, por meio dele, ter a vida eterna. Então, queridos, o tema de hoje é esse: por que o mundo é tão convidativo? Nós precisamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus em tudo que diz respeito a Deus, para que nós entendamos o porquê de tantas pessoas optarem por viver no mundo e não viver para Deus. Muitas pessoas vão dizer assim: nossa, eu estava dentro da igreja com o meu cônjuge e o meu cônjuge me abandonou, o meu cônjuge deixou a nossa família. Bom, de fato, estar dentro da igreja não é algo que te salva e não é algo que te garante vida com Deus, querido. Tanto é que, para Deus, a igreja também tem uma importância relevante, porém, vamos ver que para Deus, o individual, a sua vida com Ele, para Ele, também é uma prioridade. Tanto é que quando os discípulos perguntam: Jesus, como nós devemos orar? Ele responde: tu entras para o quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E por quê? Porque primeiro Deus quer que nós nos separemos, quer que nós tenhamos vida com Ele e quer que nós sejamos próximos dele. E depois nós iremos num todo distribuir tudo aquilo que Ele nos dá através do Espírito Santo, que é derramado em nós por Jesus Cristo. Ah, mas eu posso receber do Espírito Santo sem crer em Jesus? Não, isso é impossível,
Porque como nós já vimos na palavra de Deus, o Espírito Santo só é nos dado através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Até porque Romanos vai dizer que por meio dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então vamos lá, querido. Primeiramente, abra a sua Bíblia comigo em Salmo 104 e nós vamos ler dos versos 24 em diante, amém? E a palavra do Senhor diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Em sabedoria tu fizeste todos. A terra está cheia das tuas riquezas. Assim é este mar grande e amplo, onde há inúmeros seres rastejantes, animais pequenos e grandes. Ali vão os navios, lá está aquele Leviatã, a quem tu fizeste brincar com ele. Todos esperam em ti, que tu lhes dê o alimento no tempo devido. O que tu lhes dá, eles ajuntam. Abres a tua mão e eles se enchem de bens. Escondes a tua face e eles ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, eles morrem e retornam ao seu pó. Tu envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se regozijará nas suas obras. Queridos, veja só. Deixa eu só ver aqui se eu não... Tá, lá no verso 33, aliás, vamos continuar lendo. E olha para a terra e ela treme. Ele toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver o meu ser. A minha meditação sobre ele será doce, e eu me alegrarei no Senhor. Querido, agora abra sua Bíblia comigo, lá no em Salmo 9, vamos ler aqui. E a palavra do Senhor diz, do verso 1 em diante, assim: Eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Anunciarei todas as tuas obras maravilhosas. Eu ficarei feliz e me regozijarei em ti. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Queridos, veja só. Uma vez Deus até me deu um louvor sobre o Salmo 9. E foi justamente quando ele me fez uma promessa do meu primeiro filho que eu perdi, né? Eu tenho 2 filhas e tive 2 abortos espontâneos. E quando ele me permitiu engravidar, ele me deu esse louvor. E eu acreditava que naquele momento eu ia conceber realmente aquele filho. E ele diz justamente isso: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, Senhor, o meu prazer está em ti. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e eu vou esperar. E enquanto eu chorar, ainda vou te adorar, pois no meio dos louvores tu estás. Queridos, eu sempre tive uma admiração especial pelo louvor. Sempre. Desde criança, Deus me dá louvores e eu agradeço a Ele por isso, porque o louvor sempre me aproximou de Deus. E quando eu era mais nova, eu não entendia qual era o propósito da música, qual era o propósito do louvor, e eu só vim entender depois de adulta, né? E isso eu poderia dizer que recentemente, né? Eu tenho 30 anos e eu vim aprender de mais da metade da minha vida pra cá. Então veja bem, queridos, nós aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo. Lá em Gênesis 1, nós vamos ver que Deus criou homem e mulher. E Ele os fez com um propósito. Ele os separou com um propósito. Aliás, eu não diria um propósito. Eu diria tantos propósitos, mas o homem se perdeu em sua grande maioria. Então vamos ver, queridos, por que o mundo nos é tão convidativo? Bom, primeiramente porque nós fomos criados por um Deus.
Você crendo ou não em Deus, você vai entender o que eu quero trazer para você aqui nesta manhã. Nós fomos criados por um Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ele fundou a terra e tudo que nela há. E ele também nos fez. Ele nos fez homem e mulher, macho e fêmea os fez. E ele nos fez com um propósito especial que era adorá-lo. Fomos feitos para adorar ao Senhor. Mas nós vamos ver que após a queda e quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu conosco? Nós nos afastamos de Deus. Mas no nosso DNA, dentro de nós, a nossa alma, ela carece de Deus. Ah, mas eu não creio. É um direito seu não crer. Mas dentro de você, boa parte de você necessita de Deus. E por quê? Porque o seu espírito, e não só a sua alma, o seu espírito veio dele. A palavra vai dizer que ele soprou em nós o espírito. E é por meio do espírito, como vimos no Salmo 104, que todos nós temos vida. Seja animal, seja humano, seja o que for. Através do espírito que Deus sopra em nós, nós temos vida. Imagine você lá no ventre da sua mãe, sendo ali gerado, fecundado. O que acontece? O Senhor visita aquele ventre. Ai, querido, olha que coisa linda. E ele sopra o espírito. Então, aquele feto, ele passa a ser, primeiramente, um ser espiritual. Então, antes de tudo e de qualquer coisa, somos seres espirituais. Porém, à medida que vamos sendo desenvolvidos no ventre da nossa mãe, então nós vamos tendo ali a nossa alma, os nossos sentimentos, tudo o que provém do ser humano. E também o nosso corpo físico, que é a nossa carne, que é o que nos movimenta nesse mundo, a nossa matéria. Então, o que acontece conosco? Nós somos criaturas de Deus. E Deus, quando nos forma no ventre da nossa mãe, Ele já sabe, sim, Ele sabe. Tanto é que quando Ele vai falar para Jeremias, Ele fala: eu te formei no ventre da sua mãe. E lá eu já te escolhi. A partir do momento que o Senhor nos forma ali, Ele já sabe se seremos pessoas que o escolherão ou não. Isso quer dizer que nós somos predestinados, escolhidos e separados e que não podemos então vir a escolher a Deus? Jamais. A teoria da predestinação vai dizer que todos, que foram separados por Deus, foram escolhidos desde o ventre, predestinados desde então, e eles já foram separados, e existem aqueles que não foram escolhidos, portanto não foram separados, e eles não têm a chance de se voltar para Deus. Bom, queridos, de fato Deus predestina alguns, porque no momento da formação do ser humano, ele já sonda e conhece o coração daquele ser humano, e ele já sabe se dali vem uma raiz boa ou não. Porém, queridos, também nós aprendemos que todos nós temos direito ao arrependimento e, portanto, temos direito a nos entregar a Deus em algum momento da nossa vida e nós podemos nos converter para Ele, porque assim como fomos criados por Ele, podemos ser adotados por Ele. Então veja bem, querido, somos criaturas de Deus. E ao longo da Bíblia, nós vamos ver que o ser humano tem dificuldade de lidar com isso. E por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo o que Deus criou é dele. E que nós devemos contemplar tudo aquilo que Deus criou. Sejam os animais, uma árvore, o céu, a lua, o sol. Mas o que o ser humano fez? O ser humano, totalmente corrompido e levado pelo pecado, se submeteu à criatura e não ao Criador. Quando Deus cria homem e mulher,
ele os cria, principalmente homem, mas a mulher, ela é do homem. Então, quando Deus, ele fornece ao homem tudo o que ele forneceu, a mulher, sendo a adjuntora idônea, também recebe. E Deus vai dizer para Adão: você foi formado para dominar sobre tudo o que há na terra. Porém, nós, corrompidos pelo pecado e levados a acreditar em Satanás, nós somos levados a adorar a criatura e a nos subordinar à criatura. Como assim, Alessandra? Muito bem, querido. Nós já aprendemos então que nós primeiro somos seres espirituais e nós fomos criados com um propósito maior, que é de adorar a Deus. No seu DNA, dentro de você, existe algo que o tempo inteiro deseja adorar. Adorar. Porém, quando você inverte essa adoração, porque você precisa converter essa adoração a Deus. Mas quando você converte essa adoração, você converge ela para um outro lado, essa adoração acaba sendo para a criatura e não para o Criador. Vamos ver, por exemplo, o primeiro fato ocorrido quando Moisés sobe para o monte. Ele está lá 40 dias e 40 noites em jejum, recebendo os 10 mandamentos. E o que acontece com as criaturas de Deus, os seres humanos? Eles têm a necessidade de Deus. Mas como assim? Aquele povo não tinha Deus. Eles permitiram com que Moisés fosse quem direcionasse eles, fosse aquele que intercedesse por eles e fosse aquele que tivesse relacionamento com Deus. Eles tinham medo de Deus. Eles não queriam correr o risco de ter proximidade de vida com Deus e morrer. Então, o que acontece? Com Moisés lá em cima, aquele povo não queria buscar Deus, mas Arão ficou. E Arão também era aquele que intermediava por Moisés, porque Moisés tinha dificuldade para falar. E aí, o que eles fazem? Arão, eles não pediram assim: Arão, ore por nós e clame a Deus para que Deus venha a nós, porque Moisés sumiu. Não, querido, não. O que eles fazem? Arão, faze para nós um Deus a quem nós possamos adorar. E aí eles fizeram um bezerro de ouro. E por quê? Porque o ser humano se subordinou à criatura e à criação de Deus. Deus nos deu sabedoria para criar. Ou seja, tudo que eu faço, isso daqui, por exemplo, foi criação de um ser humano que criou através da sabedoria que Deus deu. A Bíblia, que está aqui na nossa mão em forma de livro, porque antes não era, antes era em forma de pergaminho, ela está dessa maneira aqui, por quê? Porque o Senhor, o Criador, deu à criatura sabedoria para a criação. Para criar. Então veja bem, querido, nós convertemos a nossa adoração, que deveria ser para o Criador, na criatura e na criação. Quando eu converto essa adoração e levo ela para o lugar errado, é onde eu me entrego a ela. E à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos ver quão é difícil para o ser humano lidar com isso. Vemos, por exemplo, os egípcios. Eles escolheram não adorar e não conhecer a Deus, mas eles tinham necessidade de um Deus. Nós temos essa necessidade, querido. Você pode fugir o quanto você quiser. Nós temos a necessidade de um Deus. E o que eles fizeram então? Eles se voltaram para uma criação do Senhor. E qual era? O sol. Eles poderiam usar o sol como uma forma de agradecer e engrandecer a Deus. Antes, eles preferiram colocar o sol como um Deus. E então nós temos essa
dificuldade, eu diria até que um defeito muito grande em nós, e não porque Deus nos fez defeituosos, mas porque o pecado nos tirou do nosso modelo original, da nossa fabricação, de quando Deus nos fez. Então, o que acontece conosco? Nós sempre iremos acabar nos voltando, se não nos policiarmos, para a criação e a criatura. E nós, enquanto criaturas de Deus, acabamos nos voltando sempre para outra criatura. E isso porque Paulo mesmo vai nos ensinar, e o próprio Jesus nos ensina, que nós precisamos renunciar a nós mesmos como criaturas para que possamos então nos entregar ao Criador. Ou seja, precisamos morrer para nós. Vemos, por exemplo, quando Nicodemos vai falar com Jesus, o que ele fala? Ele vai falar o seguinte: é preciso que você morra e nasça de novo. Ele está dizendo que Nicodemos tem que dar um tiro na cabeça, morrer? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que é preciso Nicodemos entender, ele ter um entendimento que tudo o que ele é não é dele, mas é de Deus. Entende? Tudo que você tem e é não é seu, é do Senhor. E tudo que é do Senhor precisa voltar para Ele. Ah, mas isso é só no dízimo. Não. Tudo o que é de Deus. Quando Abraão, por exemplo, deu o primeiro dízimo a Deus, a palavra vai dizer que tudo quanto ele tinha, ele deu convertido em 10%. Ou seja, querido, 10% aí do que é seu, seja isso ou seja material, é de Deus. Se conseguíssemos entregar 10% de nós para Deus, nossa, quem dera. Mas nós temos essa dificuldade. Não conseguimos. E por que não? Porque sempre nos voltamos para aquilo que podemos ver. Paulo vai dizer que Deus é um Deus invisível. Não o podemos ver. Mas como conhecemos a Deus? Por meio da fé. E é por meio da fé que nos aproximamos de Deus. Porém, alguns não praticam a fé e, portanto, precisam ver para crer. Precisam tocar, tem que ser palpável. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível crer em Deus. Muitos renunciam à fé. Então vamos entender, por exemplo, já que estamos falando de família, por que alguns cônjuges trocam a família, abandonam tudo para ir para o mundo. Porque eles não se voltaram para o Criador. E eles têm necessidade de adoração. Eles têm uma necessidade de adorar a algo. E isso está em nós. Não tem como você fugir disso. Só que aí o que eles fazem? Como eles escolheram não crer em Deus e não servir a Deus, o que eles fazem então? Como eles têm necessidade de adorar, eles vão para a criação. Ou se voltam para a criatura. E nós somos criaturas. Eles tendem a se voltar primeiramente para eles mesmos. Como assim, Alessandra? Eles são criaturas de Deus. E eles se voltam para si mesmos. Através da vaidade, do ego, do orgulho, da ganância. E é onde então eles procuram algo que possa suprir toda essa necessidade que eles têm de adorar a eles mesmos enquanto criaturas. Então o que eles vão fazer? Vão procurar num lugar que possa satisfazê-los. Mas Deus não satisfaz o ser humano em questão carnal ou almática. Deus nos satisfaz de forma espiritual e assim Ele supre todas as nossas outras necessidades. Porém, então, os nossos cônjuges, não crendo no Senhor, eles fazem o quê? Vão para o mundo.
Por quê? Porque o mundo é convidativo. E Deus fez isso de propósito? Fez. Por que ele fez? Porque ele queria que toda a criação, toda criatura louvasse, manifestasse a sua glória e engrandecesse o nome dele. Porém, quando os nossos olhos estão voltados para a criatura e a criação, não conseguimos nos voltar para o Criador. E muitos vão dizer assim, mas o meu marido gosta de ouvir funk, gosta de ouvir não sei o que. Queridos, a música é criação de Deus. Veja bem quando a palavra vai dizer, tudo o que há veio por meio dele, para ele são todas as coisas. Porém, também existe o pecado. Então, existe música que vai louvar ao Senhor e existe música que não vai. E aí, cabe a cada um de nós escolher o que nós vamos ouvir. E da mesma forma, existem famílias que eram projeto de Deus, porque Deus fundou a família, mas da mesma forma existem famílias que vão glorificar e louvar o nome do Senhor e existem famílias que não vão. E é isso que muitas pessoas não entendem. Da mesma forma que o pecado entrou e perverteu e corrompeu a música e tantas outras coisas que existem no mundo, a família também foi corrompida e pervertida. Nem toda família que vocês vão ver aí fora é de Deus, apesar de ter sido um projeto dele, mas Satanás veio com o intuito de quê? Imitar ao Senhor. Satanás veio com o intuito de ser igual a Deus. Então ele também quer estabelecer e dar início a coisas que se pareçam com as de Deus, mas que não são. E por quê? Para que o nome de Deus não seja glorificado. Então, queridos, nós temos isso dentro de nós. E um dos maiores pecados que nós vamos ver o ser humano cometer na Bíblia é o pecado da idolatria. Mas então quer dizer que isso de eu adorar a criatura e a criação é idolatria? Sim, é idolatria. Tanto é que nós vamos ver, e me perdoe, mas eu estou aqui para falar a palavra de Deus e aquilo que Deus me manda, como eu já disse, não estou aqui para agradar vocês, mas para trazer a verdade, porque é a verdade que liberta. Quando Deus envia o anjo Gabriel para falar com Maria, ele não escolheu Maria por ela ser perfeita ou por ela ser uma pessoa maravilhosa. Assim como Noé, assim como Abraão, assim como Davi, Maria tinha algo de bom e de especial. Ela era uma pessoa boa e Deus precisava de alguém para ali então conceber o propósito, que era trazer Jesus ao mundo. Mas aí nós, na nossa idolatria, na nossa dificuldade de entender o propósito de Deus, fazemos o quê? Idolatramos a mulher e não ao ser que veio através da mulher, que era o propósito de Deus. Não, mas é porque ela foi mãe de Jesus. Sim, ela tem valor tanto quanto Paulo tem, tanto quanto Moisés tem, tanto quanto os apóstolos têm, tanto quanto Abraão tem, tanto quanto Noé tem. Noé, olha para você ver, a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis 6 que Deus encontrou corrupção em todo mundo, mas Noé era diferente. E Jó? O mundo era totalmente populoso, já tinha população no mundo, mas Jó era um homem diferente. Existem pessoas nesse mundo que são diferentes. E é por isso que eu vou idolatrá-lo? Não. Não, jamais. O próprio Jesus vai dizer que só existe um mediador entre ele e os homens. E Paulo vai vir dizer a mesma coisa. Só existe um mediador entre nós
e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo. Homem. Ele se fez homem. E por que ele se fez homem? Justamente não foi só para morrer por nós, não, querido. Havia um propósito muito maior na vinda de Jesus ao mundo. E por que ele veio? Justamente para que essa necessidade palpável de adoração se voltasse para ele também como homem. É por isso que Paulo ressalta: só existe um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Porque assim como nós, ele também se fez criatura de Deus. Então veja bem, querido, não fomos feitos para adorar a outro ser humano, em hipótese alguma. Seja ele o mais importante de todos na palavra de Deus, não fomos feitos para adorar a homem nenhum. Nem cachorro, nem gato, nem passarinho, nem árvore, nem estrela, nem sol, nem lua, nem céu, nem terra, nem mar. Todos são criaturas e criação de Deus. E foram feitos com o propósito de engrandecer o nome dele e manifestar a glória dele. Mas não fomos feitos para adorá-los. Fomos feitos para adorar a Deus. Salomão, por exemplo, vai dizer lá no livro de Eclesiastes o seguinte: que a vida é ilusão. E tudo o que há neste mundo é ilusão. Mas Deus não é ilusão. Ele vai dizer que se existe algo que faz sentido nessa vida, é Deus. É fazermos coisas para Deus. É nos entregar a Deus. E de resto, tudo é ilusão. Tudo que seu cônjuge vai buscar lá fora é ilusão. Mas você pode convencê-lo de que é? Não. Não pode. Você pode usar todo o argumento que você tiver para tentar convencer a criatura de Deus que escolheu adorar a si mesmo e adorar a criação, o dinheiro. Não, mas o dinheiro não é criação. Sim, é, claro que é. Tudo que vem por intermédio do ser humano é criação através da criatura. Então, queridos, nós temos que refletir sobre isso todos os dias. É por isso que nós temos uma dependência tão grande no outro. É por isso que nós sofremos tanto quando somos rejeitados e abandonados por alguém que nós esperávamos que nos amássemos, que nos amasse, que estivesse conosco, que cuidasse de nós. Por quê? Porque estamos idolatrando a criatura, esperando que a criatura supra as nossas necessidades, quando na verdade existe um Criador que fez todas as coisas e que é o único capaz de suprir essas necessidades. Mas cabe a nós escolher se nós queremos a esse Deus ou não. Ou não. Eu bato na tecla da mulher samaritana porque é o que acontece com muitos de nós. É o que acontece com muitos de nós. Ela tinha necessidade, uma necessidade tão grande, que ela foi procurando saciar nas pessoas, mas quando ela encontra Jesus, ela esquece dessa necessidade. Por quê? Porque ela supriu tudo em Jesus Cristo. E é muito interessante que ontem, a minha menina ela estava assistindo Crepúsculo, e eu gosto de acompanhar tudo que as minhas filhas assistem. Ou pelo menos a maioria das coisas. É muito raro as minhas filhas ficarem ali sozinhas vendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Eu gosto de acompanhar. E eu já assisti Crepúsculo, desde antes de eu me converter, eu assisti.
Assisti todos, desde o primeiro até o último. Só que ontem ela estava assistindo o Crepúsculo 2, Lua Nova, né? E tem uma cena lá, querido, tem uma cena lá que o Edward, que é o vampiro, né? O personagem principal, ele vira pra Bella, que é a menina, que é também uma a protagonista do filme, e ele vem e ele decide abandoná-la. Ele decide que ele não quer ficar com ela. E por que ele decidiu aquilo? Porque ele decidiu que se ele deixasse ela então estaria protegida, porque ficaria longe dele, porque perto dele ela estava sofrendo muitas perseguições e ataques. Ah, mas isso não é coisa de Deus. Mas eu quero trazer a sua reflexão, porque como eu disse, Deus deu sabedoria ao ser humano e não foi à toa. E através de todas as coisas Deus fala conosco. E olha o que aconteceu. Ele vem se despedir dela e ela então entra em desespero. E ela fala com ele, mas eu não posso ficar sem você. Eu preciso de você e você precisa de mim. E ele fala com ela, eu não quero mais você. Eu não quero mais estar com você. E aí num dado momento ela fala assim, é por causa da minha alma? Se é por causa da minha alma, você pode levar, eu não quero ela. Querido, olha isso. Quantas vezes não fazemos isso? Entregamos a nossa alma sem medir as consequências, porque amamos mais a criatura e a criação do que ao próprio Criador. Nossa, quando eu vi essa cena, eu parei, eu fiquei assim, meu Deus, já assisti o filme 500 vezes, mas quando nós procuramos ver Deus em tudo, nós começamos a entender que até onde parece não ter Deus, tem Deus falando conosco de alguma maneira. E o que Deus estava trazendo ali como um alerta? Para nós que cremos nele, não venda a sua alma só porque você ama alguma coisa. Não troque a sua alma por nada, nem por amor. Por quê? Porque isso tudo é ilusão. É um engano. Nada vale a sua alma, querido. Nada vale a sua alma. E para Deus, essa alma sua vale muito. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Tanto não tem que mesmo Caim tendo matado Abel, a palavra vai dizer que até hoje o sangue dele clama por justiça. Porque para Deus, a sua alma tem um valor imensurável, infinito e eterno. O dinheiro não é eterno. O material não é eterno. As pessoas não são eternas. Um dia veremos todos estes que hoje nós amamos morrerem. Inclusive nós morreremos. Iremos deteriorar com o tempo. Alguns de nós vai definhar até a morte. E isso faz parte de quem nós somos. Porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, queridos, cuidado com a idolatria. Muito cuidado com a idolatria. Não se esqueça que tudo o que há no mundo é convidativo porque é de Deus. Veio por causa dele. Ele fez tudo isso com as próprias mãos. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar Deus pegando você e te moldando com as próprias mãos? Você pode imaginar Deus pegando o cachorrinho que você tem aí na sua casa, que você trata como se fosse um filho, pegando e moldando com as próprias mãos? Pois é, querido. Mas quem vale mais? Nós, o animal ou aquele que criou?
àquele que criou, com certeza. Porque sem ele, nada do que haveria. Então, cuidado, querido. Não permita que nada roube a sua verdadeira adoração. Não permita que nada roube o Senhor da sua vida. Que nada tire Deus do centro da sua vida. Você pode ter as outras coisas, é claro. Você pode ter o bichinho. Você pode ter um marido, uma esposa, um filho, um amigo, um colega. Mas nada disso pode roubar o seu foco. Nada disso. Você pode olhar para o céu e admirar o sol e a lua, mas eles não podem ser o seu foco de adoração. Você pode ler a Bíblia e ver o quanto Maria foi importante, tendo sido escolhida para gerar a Jesus, mas você não pode voltar o seu foco de adoração para ela. Você tem que voltar o seu foco de adoração para aquele que estava no ventre dela, que é Jesus. Então, queridos, qual é o seu foco de adoração? Porque o mundo, querido, o mundo vai te convidar todos os dias. E você vai ter que escolher todos os dias a qual Deus você quer servir. Quem será o Deus da sua vida? Amém? Que esse vídeo possa falar com você, te libertar de toda idolatria, que consequentemente nos leva à dependência, seja ela emocional, carnal, para que você possa ter uma vida verdadeira, real e abundante com Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe essa quinta-feira maravilhosa. Deus abençoe o feriado que é amanhã, não sei qual feriado que é. Pra mim não importa qual é, pra mim o que importa é que é, e aí eu posso descansar. É mais tempo que eu tenho pra ficar com as minhas filhas, é mais tempo que eu tenho pra falar de Deus pra elas, é mais tempo que a gente pode estar junta, adorando ao Senhor. Então é isso, queridos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o seu final de semana, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.